Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo de treinamento do Insoft Web Studio, versão 7.1. No vídeo de hoje vamos falar sobre símbolos. Então nós iremos ver a opção do Linked Symbol, vamos ver a diferença entre símbolos do projeto e símbolos do sistema, vamos falar sobre as propriedades e categorias personalizadas e vamos criar o nosso próprio símbolo. Então a gente vai ver como criar o nosso próprio símbolo no Windows. Então vamos abrir aqui o Windows Soft. E antes de iniciarmos, eu abri a nossa tela modelo, salvei como aqui símbolos e lá no nosso menu de navegação eu adicionei aqui o botão para abrir a nossa tela símbolos. Eu também aqui adicionei objetos de texto apenas de referência. Então a gente vai ver aqui na hora de criar propriedades personalizadas para o nosso símbolo, a gente vai utilizar aqui essa sintaxe. Então eu coloquei aqui apenas de referência. Então, antes de começarmos a falar sobre símbolos, nós temos diferentes assuntos para tratarmos. O primeiro assunto é que temos uma biblioteca de símbolos. Então, se a gente vier aqui no explorador de projeto em gráficos, nós temos aqui a opção de símbolos. E aqui nós temos diferentes símbolos, que é da biblioteca do Insoft. Então, nós temos aqui esses diferentes símbolos, temos aqui diferentes setas, temos os botões que nós utilizamos no nosso menu, temos aqui algumas opções de comando, temos diferentes ícones que podem ser utilizados, temos medidores, temos motores, temos aqui sliders que já foram utilizados em outros vídeos, temos aqui algumas opções de tanques que são bastante utilizados e temos aqui também válvulas, dentre outros símbolos. E esses símbolos foram criados utilizando alguns dos objetos do Insoft, como por exemplo aqui em tanques. Nesse tanque aqui a gente utilizou o nosso retângulo e utilizamos aqui a animação de gráfico de barras. Então aqui em arquitetura, por exemplo, nós utilizamos alguns retângulos, polígonos, ou alguns foram utilizados, como pode ser observado aqui, diferentes bitmaps. Vamos utilizar aqui como exemplo o nosso slider 1. Então vou vir aqui, selecionar, dar um duplo clique e vou inserir esse slider 1 na nossa tela. E esse slider 1 ele está na biblioteca de símbolos, na pasta de instalação do Insoft. Ou seja, quando você instala o Insoft, ele já instala a nossa biblioteca de símbolos, que é essa biblioteca que a gente acabou de visualizar. Quando adicionamos um desses símbolos em uma tela, igual a gente acabou de fazer, o Insoft copia o arquivo desse símbolo para a pasta da aplicação, chamada símbolos de projeto. E aí, quando a gente copiar essa pasta, os símbolos serão copiados juntamente com o projeto, não precisando copiar a biblioteca inteira. Então, quando a gente for copiar lá a nossa pasta do projeto, a gente não precisa copiar toda a biblioteca, apenas a pasta dos símbolos do projeto. Então aqui nós temos a nossa pasta símbolos do projeto. E aqui nós temos os símbolos que foram adicionados nessa aplicação. Então todos os símbolos que eu utilizei nessa aplicação estão dentro dessa pasta. E assim, se eu precisar movimentar essa pasta, copiar para um outro computador, esses símbolos já irão juntamente com o projeto. Então eu não preciso me preocupar em copiar a pasta da biblioteca do Insoft. Aqui, se eu adicionar, por exemplo, um retângulo, nós temos a propriedade desse objeto. Então nós temos aqui as propriedades do objeto. Então se eu adicionar um retângulo, ele tem essa propriedade. Se eu adicionar um objeto de texto aqui, ele tem a sua propriedade, as propriedades do objeto. Porém, os símbolos, eles têm aqui as suas propriedades personalizadas. Então, se a gente der um duplo clique, a gente pode acessar as propriedades
personalizadas. E nós temos aqui a categoria, então nós temos aqui a categoria main, temos a propriedade e o valor. Então na propriedade nós temos aqui, por exemplo, max, min e tag name, e no valor nós temos aqui 100, 0 e aqui em branco. E essas configurações aqui de categoria, propriedade e valor foram criadas baseado nesse formato aqui de propriedade personalizada. Então nós temos aqui a categoria, que é opcional. Então aqui o que está entre colchetes é opcional, nós temos a categoria ponto. Propriedade 2 pontos, que é obrigatório, então nós temos que configurar um nome para a propriedade. E nós temos aqui entre colchetes, que também é opcional, o valor. E tudo aqui é precedido por uma cerquilha. Então nós iniciamos com uma cerquilha, configuramos aqui o nome para categoria, que é opcional, propriedade e o valor padrão. Então, onde que a gente pode visualizar essa configuração? Vamos clicar com o direito aqui no nosso objeto e vamos vir aqui em editar linked symbol. E agora nós não estamos mais na tela de símbolos, nós estamos na tela de edição do símbolo. E note que aqui esse símbolo está agrupado, com os objetos agrupados. Então eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e desagrupar. E note que ele é formado por várias formas e objetos. Então vou vir aqui nessa configuração de slider, por exemplo, e dar um duplo clique. Ele vai abrir a propriedade desse slider. Então note que nós temos aqui em tag expressão vertical o cerquilha tag name 2 pontos. Então na verdade o que representa esse cerquilha tag name 2 pontos? Se nós viermos aqui nessa tela de símbolos, onde eu adicionei o objeto de texto, nós temos aqui então o cerquilha e a categoria, como é opcional, aqui não foi configurada. E nós temos então a propriedade 2 pontos. E qual que é a propriedade aqui? O tag name 2 pontos. Aqui em faixa de valor nós temos a cerquilha, a propriedade min e o valor 0. E temos aqui a propriedade max 2 pontos 100. Então se nós viermos aqui no nosso símbolo, note que eu tenho lá as propriedades max, min e tag name. E no max nós tínhamos o valor padrão de 100, o mínimo 0. E no tag name nós não tínhamos nenhuma opção configurada. Aqui nós também temos no símbolo, então se eu vier aqui e desagrupar, eu também tenho no objeto de texto configurado aqui tag name, cerquilha tag name. Ou seja, ele vai estar se referenciando à mesma propriedade, ou seja, esses dois campos têm a mesma propriedade. Então, quando eu configurar uma tag aqui nesse campo de tag name, essa tag vai para aqueles dois campos, tanto o slider como o objeto de texto. Então, aqui eu posso configurar uma tag, vamos colocar aqui npressão, por exemplo, e eu vou copiar esse objeto, então eu vou segurar o Ctrl e arrastar, e vou configurar aqui a ntemperatura, e vou dar um OK. Vamos supor que eu venha aqui nesse primeiro objeto, clique com o botão direito e venha em editar. Vou desagrupá-lo e eu sei que, por exemplo, essa figura que eu selecionei é um retângulo. Vou clicar com o direito e acessar as propriedades e vou mudar a cor dele, por exemplo, aqui para amarelo. E agora, se eu salvar, salvei a alteração, ele vai falar aqui que vai fazer a mudança em todos os objetos Slider 1 que estão configurados no projeto. Vou clicar aqui em OK. E note que agora ele alterou o meu símbolo 1 que eu editei, mas também alterou aqui. Por quê? Porque é o mesmo símbolo. Então a alteração que eu fiz em 1 foi feita para todos. Se eu vier aqui na tela de alarmes, note que os sliders que eu havia utilizado em vídeos anteriores também foi alterado. Porém, ele só alterou aqui o retângulo. Note que a tag que eu configurei aqui continua sendo a mesma. Então aqui eu tenho a ntemperatura e aqui eu continuo tendo a npressão.
então todos os Slider 1 que eu possuía foram alterados. E essas alterações foram feitas no símbolo do projeto, na pasta símbolos do projeto. Ou seja, se a gente for na nossa biblioteca, em Slider 1, note que o Slider 1 não foi alterado. E eu posso vir aqui, selecionar ele novamente e adicionar na tela. Aqui, o Windows reconhece que nós já possuímos lá na nossa pasta símbolos do projeto um símbolo chamado Slider 1. Ele vai perguntar se eu gostaria de substituir. Então, se eu colocar aqui sim, ele vai substituir. E se eu pôr não, ele vai me dar aqui a opção de salvar com um outro nome. Porém, eu vou cancelar aqui. E então, esses símbolos aqui são símbolos da biblioteca do Windows. Vamos supor que eu queira criar o meu próprio símbolo. Como que a gente faz? Então, eu vou vir aqui e vou criar um slider também. Então, vou inserir aqui um retângulo. Então, inserir aqui um retângulo. Eu vou criar esse retângulo aqui como sendo um slider, parecido com esse símbolo aqui. Então, adicionei aqui esse retângulo arredondado e vou adicionar aqui um botão. Vou apagar aqui a legenda para ficar somente o botão. E esse botão aqui vai ter a função parecida desse botão aqui do slider. Então, vou vir aqui e para esse botão vou ter que adicionar aqui a animação de posição. Então, vou vir aqui em gráficos e adicionar a posição. Agora eu tenho que observar aqui em Y qual vai ser o deslocamento dele. Então, vai ser de 260 a mais ou menos 160. Então, vou vir aqui, abrir as propriedades dele e eu vou me movimentar aqui menos 100. E eu tenho que colocar aqui essa opção de barra deslizante para eu poder configurá-lo como sendo um slider. E agora eu vou vir aqui em tag expressão e vou colocar o meu cerquilha. Então vamos criar aqui uma propriedade personalizada para o meu símbolo. Então vou colocar aqui cerquilha nome da tag. Então aqui essa vai ser a minha propriedade, nome da tag, 2 pontos. E o valor padrão eu não vou configurar nada. E aqui em faixa de valor eu vou colocar cerquilha valor min, de valor mínimo, e vai ser 0. Então o valor padrão vai ser 0. E aqui em máximo eu vou colocar valor max, 2 pontos, 100. Então quando eu criar esse símbolo, ele vai ter 3 propriedades, que vai ser o nome da tag, o valor mínimo e o valor aqui de máximo. Então ele vai ter aqui também no valor de mínimo o valor padrão 0 e aqui no valor de máximo vai ter o valor de 100. Eu também vou colocar aqui um objeto de texto. Então vou vir aqui e colocar um objeto de texto. E nesse objeto de texto também vou querer mostrar o valor da tag. Então aqui no texto com link de dados, eu vou configurar a mesma propriedade que eu configurei aqui no slider. Então eu vou copiar aqui essa opção de nome da tag e vou colar aqui nesse objeto. E a tag que eu configurar aqui vai se referenciar tanto para o texto com link de dados quanto para o slider. Após ter finalizado o desenho aqui do nosso slider, então já terminei aqui o desenho do nosso slider, eu vou selecionar todos os objetos, vou clicar com o direito e vou selecionar aqui a opção criar linked symbol. E ele vai me trazer a pasta do meu projeto dentro da pasta símbolos. Nós temos, por exemplo, aqui a pasta de botões e sliders. Eu vou selecionar aqui a pasta de sliders e vou dar o nome de novo slider e vou salvar. Uma vez que a gente salvou, note que agora ele é um único objeto, então ele não tem mais somente o texto, somente o botão, ele é um único objeto. E se a gente for aqui em símbolos do projeto, em sliders, nós temos aqui o nosso símbolo que a gente acabou de criar.
E se a gente der um duplo clique para acessar as propriedades, note que agora nós temos as nossas propriedades personalizadas. Então aqui nós temos o nome da tag, que foi lá a primeira propriedade que a gente criou, o valor máximo com o valor padrão de 100 e o valor mínimo com o valor padrão aqui de 0. Então eu vou colocar aqui no nosso nome da tag, por exemplo, a N temperatura. Vou dar um OK e vou executar. Então se a gente vier aqui em símbolos, note que conforme eu vario aqui a minha tag, que é temperatura, que é a mesma que está configurada aqui, ele vai variando o valor do texto com link de dados e a tag aqui nesse outro slider também. Então nós temos aqui o nosso símbolo. Então vamos sair aqui da aplicação. E agora que eu tenho o meu símbolo pronto, eu quero adicionar alguma propriedade para ele, algum objeto, alguma forma. Então eu posso vir aqui, clicar com o direito e editar Linked Symbol. E eu vou poder editar o símbolo que eu fiz. Eu vou vir aqui e vou adicionar aqui um objeto de texto. Então vou colocar aqui algumas cerquilhas. Então configurei aqui algumas cerquilhas. Vou abrir aqui as propriedades do objeto de texto. Vou vir no texto com link de dados. Vou criar uma nova propriedade chamada label. Dois pontos, então aqui eu tenho a minha propriedade label, dois pontos. E o valor padrão dela vai ser label mesmo. Então eu vou fechar aqui a edição do meu símbolo, vou salvar. E agora aqui nas propriedades personalizadas do meu símbolo eu tenho aqui o label. Eu vou apagar o label, vou configurar aqui temperatura e vou executar. E note que ele substituiu a opção lá de label pelo meu texto temperatura. Então vamos sair aqui. E aqui no meu objeto, note que todos pertencem à mesma categoria. Porque, como eu não especifiquei nada no nome da categoria, ele cria aqui, por padrão, na categoria main. Então vamos supor que eu queira aqui diferentes categorias. Então vou clicar com o direito no meu símbolo e vou vir aqui em editar linked symbol. E vamos supor que esse daqui é o meu valor de setPoint e esse é o meu valor atual da tag. Então vou clicar aqui, dar um duplo clique e aqui eu vou adicionar então a minha categoria. Então vou colocar aqui setPoint ponto. Então para indicar o final da minha categoria eu tenho que colocar o ponto. Então aqui eu tenho o meu valor de setPoint e aqui eu tenho a minha categoria atual. Então vou colocar aqui atual ponto. E agora quando eu salvar e acessar aqui as propriedades personalizadas, note que eu tenho aqui a categoria atual com o nome da tag, tem a categoria main para aquelas que não foram especificadas e tem aqui a minha categoria setPoint com a propriedade nome da tag também. Eu poderia mostrar aqui as propriedades de todas as categorias, então atual, ponto nome da tag, main e setPoint, ou mostrar separados por categoria. E por padrão, o nosso símbolo usa o tamanho vinculado, ou seja, se você alterar o tamanho dele, você não vai conseguir, ele vai utilizar o valor padrão. Então, eu posso vir aqui e tirar essa opção de usar tamanho vinculado, e aí eu vou poder alterar o tamanho do meu símbolo. Então, aí eu vou poder alterar o tamanho do meu símbolo. Basta tirar essa opção de usar tamanho vinculado. Eu também tenho aqui a opção, se eu clicar com o direito sobre um símbolo, de desvincular linked symbol. Então, se eu desvincular, note que agora eu tenho aqui as formas e objetos separados e eu vou editar apenas esse símbolo. Note que esse daqui continua sendo o slider 1 e esse daqui
foi o que eu desvinculei. Então ele não vai mais pertencer aqui ao grupo de símbolos, ele vai ser aqui independente. E caso você tenha criado também um símbolo e queira adicionar a pasta da biblioteca, então no nosso caso aqui a gente criou um novo símbolo e a gente quer adicionar a pasta da biblioteca, a gente pode vir aqui no nosso símbolo, clicar com o botão direito e enviar para símbolos do sistema. E ele vai vir aqui, abrir a nossa biblioteca, lá na nossa pasta de instalação. Então eu vou selecionar aqui Sliders, minha pasta de Sliders. E ao clicar aqui em salvar, eu vou adicionar esse meu símbolo lá na biblioteca de símbolos. Então se eu vier aqui na nossa biblioteca de símbolos, for em Slider, note que eu tenho aqui agora o meu símbolo que eu acabei de criar na biblioteca. Então eu posso vir e adicionar ele novamente na tela. Nesse vídeo sobre símbolos é só isso mesmo. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia.